Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em Patologia e Saúde Metabólica. E eu sou o Henrique, médium ostensivo, palestrante espírita. E hoje nós vamos trazer um tema que complementa muitos outros vídeos que já trouxemos aqui, que o tema é o seguinte: como desacelerar? Porque já falamos 1000 vezes aqui que nós estamos muito acelerados, no automático, na vida corrida, e que nem sempre nós conseguimos sair dessa rotina corrida, ou a gente não sabe nem por onde começar. Então o intuito desse vídeo é a gente conseguir te dar ali um passo a passo, um norte de como começar a mudar essa rotina que tá tão corrida aí desse lado, aqui desse lado também, mas como que a gente consegue controlar um pouquinho desse automático. Eu vi não vou me lembrar quem, mas já puxando aqui um assunto, eu já faço uma pergunta pro Henrique. Mas uma pessoa estava falando sobre esse assunto e ela trouxe a reflexão de que quando nós estamos acelerados demais, nós não conseguimos desfrutar e observar certas coisas, né? Acho que quando está no automático, no acelerado, às vezes coisas acontecem ao nosso redor e a gente não tem a capacidade de notar que essas coisas estão acontecendo. E aí eu queria puxar esse gancho para como nós iniciamos o dia. A gente já falou isso aqui um pouquinho, mas eu vou pedir auxílio aqui do Henrique, porque eu acho que a gente tem alguns rituais. A oração, né, é considerado ali uma via de ritual do que você pode ou não fazer, mas como não começar o dia já de forma acelerada? Você tem alguma recomendação? Você já fez alguns testes? O que você traria para quem está nos assistindo, né? Já. Eu não vou lembrar agora qual que é o livro. Depois eu posso tentar puxar e aí eu coloco aqui na descrição. Mas é um livro que foi psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, pelo seu mentor. E ele fala sobre a existência de dois mundos. Um mundo interior, nosso, né, a gente, e um mundo exterior, que aí é tudo que a gente vê, né, tudo que nossos olhos enxergam é o mundo exterior, e existe o mundo interior que a gente fala do nosso interno mesmo, do nosso íntimo. Sim. E quando o Emmanuel fala sobre esses dois mundos, a gente para e analisa que não é possível, não existe a possibilidade de nós controlarmos o mundo externo. Então existe um mundo interior, existe um mundo exterior. Esse mundo exterior nós não conseguimos controlar. Ou, se eu quiser que faça sol nesse momento, vai fazer porque eu quero? Se eu quiser que chova nesse momento, vai chover porque eu quero? Se eu quiser que o tempo pare, que aconteça qualquer coisa lá fora, vai acontecer porque eu quero? Não. Mas eu sou capaz, ou melhor, eu deveria ser capaz e eu preciso encontrar mecanismos de conseguir controlar o meu mundo interno, porque isso sim eu consigo controlar. Ah, não, Henrique, você não consegue. Não consigo? Será? Se eu estou muito com o batimento cardíaco muito acelerado, eu não consigo controlar o meu coração. Bate agora ou não bate agora. Mas se ele está muito acelerado, eu paro, sento, respiro fundo, ele vai desacelerar o batimento. Então eu consigo controlar. Eu estou com a respiração tranquila, mas se eu quiser, eu consigo controlar. Então até as coisas que naturalmente acontecem para a nossa sobrevivência, nós somos capazes, através de ações, de atitudes, mexer para lá ou mexer para cá. Então o mundo interior, ele sim é um mundo onde a gente tem a capacidade de controlar. A gente aprende ao longo da nossa existência a controlar esse mundo interior. Eu fiz essa introdução porque quando a gente fala de controle de mundo interno e de mundo externo, a gente fala automaticamente de ações, de atitudes e de pensamentos e de sentimentos. Eu não sou capaz de controlar o mundo externo. Então, nós que estamos em São Paulo, eu não sou capaz de falar trânsito não exista mais. Não, eu vou sair de casa e vai estar trânsito.
É um fato. Eu não consigo falar, faróis, todos fiquem abertos. Não, eu vou sair de casa e eu vou pegar farol aberto, eu vou pegar farol fechado. Então, com isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer de manhã, na verdade não é de manhã, é no dia anterior, é entender o que nós temos para fazer no dia seguinte. Uhum. Ah, eu tenho tal coisa, tal horário. E aí, com isso, estando em São Paulo, você precisa fazer a conta de um trânsito e tal, não sei o quê, enfim, fazer a conta inversa e falar, não, então, para eu conseguir estar lá a tal horário, eu preciso sair de casa nesse horário aqui. Se você acorda, por exemplo, você coloca 4 despertadores para acordar. Você colocou 4 despertadores para acordar porque você sabia no dia anterior que você não ia conseguir acordar com um só. Você não está disciplinado o suficiente para acordar com um despertador só. Então você vai colocar 4 despertadores para você conseguir de fato acordar. Nessa janela de 4 despertadores, você vai perder pelo menos uns 5 minutos, 10 minutos. Vai, de 5 a 10 minutos, umas pessoas que querem dormir um pouquinho mais, uns 20, 30 minutos, mas enfim, você já vai perder um certo tempo ali. Se você consegue, no dia anterior, falar, não, eu vou ter que acordar a tal hora, você colocar um despertador, você é disciplinado o suficiente para tocar o despertador, você levanta, sem soneca, sem tempo extra, nada. Tocou, levantou e vamos começar. Você consegue se programar. Bom, eu vou tomar um banho, 5 minutinhos ali para eu tomar um banho, eu vou tomar um café da manhã, meia horinha ali para eu poder preparar meu café, sentar, tomar o café com calma, tenho as minhas orações e tal que eu faço. Então você vai vendo quanto tempo você leva para cada atividade. E aí com isso você chega num momento e num horário em que você deve de fato acordar para sair de casa naquele horário que você falou que ia sair, para chegar no seu compromisso naquele horário que você precisaria chegar. Então, o primeiro passo está um bom planejamento do horário que você vai acordar e o que você vai fazer. Por que o bom planejamento é importante? Eu não controlo se o farol vermelho se o farol vai fechar ou vai abrir no momento em que eu chegar. Mas se eu chegar naquele farol com muita pressa porque eu me atrasei nas minhas atividades, aquele farol vai me irritar. Aquele farol vai me desestabilizar. Se eu chegar, tá bom, ficou vermelho, mas eu já estou contando com isso, já estou contando com esse tempo, então você não vai se desestabilizar por causa do farol. E você não vai se desestabilizar porque você se planejou antes. Quando a gente entra numa avalanche de desestabilizações, a tendência é que a gente comece a deixar tudo dar errado. Tudo vai dar errado quando a gente começa nessa avalanche. Porque uma coisa puxa a outra. E aí você se irrita porque o farol está fechado. Aí você vai se irritar lá na frente porque o outro farol vai estar fechado. Aí você vai se irritar lá na frente porque você errou a rua. Você estava tão irritado que você nem viu que passou a rua. E aí você vai para outra. Enfim, tudo vai começar a irritar. Então, o primeiro passo é um bom planejamento para a gente poder ter as coisas dentro do máximo de controle possível. De novo, não controlamos o externo, mas controlamos o interno. Controlamos a forma com que a gente lida com esses acontecimentos que não são possíveis de ter controle. Ninguém controla o farol, mas você pode controlar estar ou não estar irritado com esse farol fechado. E dentro da rotina, de uma rotina de planejamento, de uma rotina matinal, a oração ela é muito importante, porque a oração ela é universal. A oração é o meio em que a gente tem de conseguir se conectar com espíritos superiores, de conseguir se conectar com o Mestre Jesus, com Deus. É o meio que a gente tem de criar um campo energético ao nosso redor que seja um campo atrativo para espíritos bons, para espíritos que querem nos auxiliar e não para espíritos que querem nos prejudicar. Porque quando você entra nessa avalanche de desestabilização, nessa avalanche de irritação e etc., esse seu campo energético fica perturbado e automaticamente a sua vibração cai a ponto de você ser um imã que atrai espíritos nessa mesma vibração de irritação, de agitação, de inquietude, etc. Então, vira um looping. Quando você faz uma oração, você se eleva, você se conecta, a mesma coisa acontece, só que para o outro lado. Você cria um campo energético bom o suficiente para atrair para perto de você bons espíritos que querem te ajudar. E é nesse momento onde as coisas começam a ficar mais claras para a gente.
É nesse momento onde você sente essa leveza, é nesse momento onde você de repente tem uma intuição, tem alguma coisa que você fala, nossa, mas você está indo para uma reunião ali, às vezes, uma reunião importante, e aí no caminho você, puxa, e se eu falasse disso? Você tem uns insights. Muitas vezes são bons espíritos que estão ao seu lado, te auxiliando, que querem o seu bem, que estão ali soprando para você. E como você está numa harmonia, numa tranquilidade, você é capaz de receber essa intuição, de captar essa intuição, e aí você, puxa, consegue ter uma boa ideia. Então, resumindo tudo isso que eu falei e respondendo, né, a sua pergunta de uma forma direta, a gente tem que ter essa clareza da existência dos dois mundos, ter a clareza de que nós não controlamos os acontecimentos externos, mas que nós controlamos a forma com que a gente lida com ele. Ter um bom planejamento, entender o que a gente precisa fazer, ser disciplinado o suficiente para cumprir aquilo que você se predispôs a fazer e sair no maior equilíbrio possível para os seus afazeres, que aí você vai conseguir lidar de uma forma mais adequada, de uma forma mais tranquila com esses acontecimentos externos. Eu acho que mais ou menos isso a resposta. Sim, você falou muito do planejamento, da organização. E na alimentação saudável, não tem como acontecer sem esses dois pilares, né? Sem organização e sem o planejamento. Por quê? A alimentação saudável não é abrir um saquinho que tá ali, né, na despensa, não é só pegar algo já pronto no seu congelador ou no freezer, algo que você já compra dessa forma. Então, assim, para você ter uma alimentação saudável, infelizmente ou felizmente, né, a gente precisa realmente ter um planejamento e a gente organizar esse planejamento. Por exemplo, quando o paciente passa ali em consulta, né, a gente decide qual que é a forma que esse alimento vai ser preparado, né? Ele mesmo vai cozinhar, né? Então, se ele vai cozinhar, a gente vai fazer isso semanal, quinzenal, mensal, como que vai ser? Se ele não vai cozinhar, como que ele vai trazer isso de fora? Ele vai contratar uma empresa de personal chef que vá até a casa dele, ou ele vai comprar as marmitas congeladas? Porque mesmo que eu compre marmita congelada, eu preciso minimamente me organizar o dia que eu vou comprar para chegar no dia que eu preciso comer, né? Então muita gente também fala, ai, nossa, eu não comi porque eu esqueci de pedir a marmita e aí assim foi. Não, pelo menos uma data para você comprar, você precisa se organizar para isso, né? E quem faz a própria comida precisa deixar algumas coisas organizadas ou para a semana e também prontas ali no freezer, né? Que é o que a gente faz muito aqui em casa, mas assim, demanda tempo? Demanda. Vitória, você não queria estar fazendo outra coisa? É lógico que a maior parte do tempo, sim, né? Queria estar aqui assistindo um filme e tal. Pega tempo, só que isso nos traz tempo no resto da semana, né? Então, assim, 1, 2, 3 horinhas que seja que você fique ali fazendo as preparações para a semana, adiantando coisa, isso vai te dar bons momentos durante a semana toda. Por quê? Porque além de tempo, é o que o Henrique falou, é a nossa sensação, né? É o estresse. Imagina, a gente já tem tanta coisa para fazer no dia. E aí, se eu chego com fome, não tem nada pronto e eu tenho que fazer, eu fico estressado só pelo fato de ter que fazer. Não é só o tempo. É aquela coisa de falar, ai meu Deus, eu achei que ia chegar aqui e ia estar pronta a comida. Não está. Então, pra gente não se estressar, inclusive, a gente pede o delivery. Porque o delivery, ele pode até ser super rápido, mas ele também demora um pouquinho. Às vezes ele demora mais do que você fazer um arroz. Sim. Né? Então não é tempo que nos pega, é esse acúmulo de cansaço mental, um cansaço também físico, e aí eu ter que fazer essa ação, eu prefiro ficar com fome, às vezes mais tempo, só para um motoqueiro me entregar comida, que não é saudável. Então, assim, eu acho que essa parte de planejamento, organização, não tem como a gente fugir. E nem toda semana, né, ou todo dia vai ser 100%. E tá tudo bem. Tem dias e semanas que podem ser mais estressantes, mais corridos, só que a gente só não pode normalizar isso, né? Tem semana que dá tudo bem com a comida que a gente fez, tem semana que a gente, no meio da semana, já tem que repor um pouco. Então, assim, nem sempre vai dar tudo 100%. Só que a gente sempre precisa estar atento, então se não deu a comida para a semana, o que a gente fez menos? O que a gente pode deixar já
pronto ali pra gente só tirar e fazer. Às vezes é a maneira de cortar, né? Assim, são coisas simples do dia a dia, mas eu gosto de trazer exemplos para a pessoa conseguir ter ali uma leitura para a rotina dela. Até de praticidade de proteína animal, né? Porque muitos pacientes me reclamam da falta de praticidade. Então, quando a gente fala de proteína animal, eu posso já comprar, tem várias marcas hoje em dia, fáceis aí de achar, não vou ficar falando aqui os nomes, mas assim, posso até colocar na descrição, acredito eu, que vendem até as proteínas de forma separada. Você pode comprar aqueles kitzinhos de marmita, mas você pode comprar também só a proteína, se você quiser. E aí já vem separado, 200 gramas assim, filé de frango, ou um corte bovino, tanto faz, mas tem várias porçõezinhas, né, até de hambúrguer, que você pode comprar e deixar congelado. É uma via de facilidade, né? Ele já vem temperadinho, tudo, é só você... Ele já tá pronto, né? É só você esquentar e comer. Mas uma outra coisa é verificar até corte, a maneira que você faz o corte das proteínas que vão facilitar para você. Porque a gente já fez vários testes, né? Até com frango. O Henrique era uma pessoa que comia o frango feito ali na hora, né? Já estava temperado, já estava o filezinho, já estava na geladeira. Mas eu precisava tirar da geladeira e preparar na minha frigideira ali na hora de fazer a refeição. Minha mãe já tinha me acostumado de fazer fazer outros cortes, picar ele, mas durar a semana. Então a gente foi testando e dependendo ali do nosso tempo, a gente faz de uma maneira ou outra. Porque isso nos dá segundos, sim. Mas na correria, às vezes alguém liga pra gente, a gente resolve alguma coisa de trabalho, eu até queimo esse frango que eu deixei lá. Né? É mais um estresse, aí eu vou ficar estressado porque alguém me ligou, porque eu queimei o negócio, aí vira aquele transtorno. Então, é muito importante você ter clareza da sua rotina. E o que é melhor, Vitória? Fazer comida na hora, fazer comida pra semana, comprar marmita? Não sei, eu não sei como que é a sua rotina. Então, pra gente escolher isso, a forma de planejar e a forma de organizar, quem tá do outro lado precisa ter clareza, né? Porque às vezes o paciente ele chega assim, olha, eu não sei cozinhar, mas eu não gosto de comida nem requentada e nem congelada. Aí é difícil. Mas, gente, a gente precisa ter vamos dizer, não fazer só o que a gente gosta. Eu também, nossa, adoro um arroz fresquinho. Mas é possível fazer um arroz fresco todos os dias? No almoço e no jantar? Faz parte da minha rotina hoje? Não, eu espero que quando eu estiver mais velha, sim, mas hoje não faz parte. Então, assim, é gostoso? É mais prazeroso? Pra mim continua sendo mais. Porém, na minha rotina, tem outras prioridades. Eu gosto do arroz fresco, mas eu gosto, às vezes, de outras mais coisas. Conta o que a ali, gente faz. Né? Conta o que a gente faz. Como funciona. O que é a nossa rotina de casa? De proteína, de arroz ou de macarrão, eu acho de assim, legumes. A gente divide muito bem de duas maneiras, né? Primeiro, a gente deixa certas coisas congeladas por um tempo maior. Vamos trazer exemplos na prática. Hambúrguer. A gente faz os hamburguinhos, a proteína, né? Não o lanche inteiro, mas o hambúrguer a gente faz e ele dura mais tempo. Então, o que eu quero dizer? A gente separa em refeições que a gente faz na semana, mas a gente tem alguns facilitadores no congelador que duram por mais tempo. Aqui em casa, hambúrguer e frango desfiado. A gente não faz isso toda semana, não é isso. A gente faz e dura um bom tempo. Quando a gente faz, é uma demanda maior, né? Então, assim, se junta para fazer a comida da semana e o hambúrguer, a gente vai gastar umas 3 horas, a gente aqui, junto, né, numa linha de produção. Realmente, uma demanda maior. Mas quando a gente termina o hambúrguer, a gente faz umas 18, 22 unidades. Não é uma coisa que vai durar uma semana. Não. E eu não como toda semana. Então, isso não dura ali uns 2 meses, uns 3 meses. Então, assim, dá super para se organizar, né? Não é aquela coisa, nossa, todo final de semana, 3 horas cozinhando, né? O frango desfiado, a mesma coisa. Então, tem facilitadores, né, que a gente consegue utilizar, panela de pressão elétrica, mas tem uma demanda maior também para organizar esse frango. Mas é uma coisa que a gente também não faz o tempo inteiro e toda semana. E tirando isso,
a gente tem a parte da nossa semana como um todo, que aí realmente a gente hoje tem uma rotina que a gente pode fazer semanal. A gente não deixa tanta comida assim congelada, né? Então a gente faz para a semana sempre o arroz, o feijão, a parte dos legumes e a proteína. Legumes, a gente sempre já deixa pronto para a semana, então a gente faz 2 tipos. Essa semana a gente fez abobrinha, né, com uma cebola lá, e uma salada de tomate com pepino. Então foram 2 tipos de legumes. Aí na outra semana a gente faz o quê? Às vezes uma abobrinha com chuchu, palmito, faz um refogadinho. E aí a gente faz também Uma uma beterraba, às vezes a gente beterraba. faz. Isso, a gente deixa 2 potes ali separados, né? Tirando os folhosos, né? Então, alface, por exemplo, rúcula, agrião, espinafre, isso daqui, eles são considerados verduras e não legumes. Então, legumes a gente entra desde o tomate, palmito, brócolis, assim por diante. Então, assim, a gente já deixa esse estoque porque a gente consome tanto no almoço quanto no jantar e a gente tem uma alta demanda. Então, a gente já deixa para a semana, dura a semana inteira. A proteína a gente já vai tirando conforme a demanda, né? Então, normalmente a gente faz tanto no domingo ou na segunda, e também lá para quarta, quinta-feira a gente já renova essa proteína animal. Mas é algo que a gente já tira, já tempera, deixa ali na geladeira, e aí a gente faz esses testes dos cortes, né? Então, o frango hoje em dia a gente corta bem em cubinho mesmo, porque já deixa temperar na geladeira, joga tudo na panela, já fica pronto. E aí já a gente só vai porcionando no prato depois. E né? existe um planejamento para comprar essas proteínas Exato. congeladas. Então nós temos frango, peixe, carne bovina e suína, as 4. A gente sempre gosta de ter as 4 no congelador, no nosso freezer. Sim, é um freezer de geladeira que ele é bem amigo nosso, assim, bem forte, né? Bem resistente, porque ele suporta ali um volume considerável de proteínas, mas a gente compra. E aí eu gosto de comprar um filé de peito, que é uma carne bem magra, tranquila, assim, tudo congelado, que aí a gente consegue ter um ano de validade nessas proteínas. Compro um filé de peito. Gosto muito de comprar ou sobrecoxa ou filé de coxa com sobrecoxa, que aí faz no forno, é uma carne um pouco mais suculenta, mais saborosa. Então eu sempre compro 2 opções de frango ali para deixar. Filé de tilápia, e aí um filé mignon ou um lombo suíno. E de carne bovina, compra um contrafilé, A gente faz o hambúrguer com patinho e com acém misturado, então eu deixo para comprar um contrafilé, um baby beef, alguma coisa assim, para também ter uma opção de carne bovina. Mas também com esse patinho que a gente usa para fazer o hambúrguer, a gente faz uma carne moída. Então, existe um planejamento porque a Vitória falou, a gente tira a proteína da semana e faz no domingo e na quarta-feira geralmente, porque dura ali segunda, terça e o almoço na quarta geralmente, aí na quarta já tem que fazer para durar o jantar da quarta, quinta e sexta. Então existe o tirar a proteína para fazer, mas para tirar ela precisa estar aqui. Então a gente já vai e já compra. Aí quando eu vou comprar o frango, eu compro de pancada, eu já compro um monte de carne, um monte de tudo, tal, a gente guarda tudo bonitinho no freezer. Semana. Não compra toda semana, não dá. Mais até, principalmente o frango dura 2 meses, 2 meses e meio, mais ou menos, e aí junta o peixe, junta o suíno, junta o bovino, a gente consegue ter no nosso freezer proteína para uns 3 meses. Então, quando eu compro, eu já compro de pancada. É complexo, vai lá, dá um trabalho e tal, mas já resolvo. Ah, Henrique, eu não consigo financeiramente comprar de pancada, porque é caro. Sim, realmente é caro. Mas, primeiro, existem mercados que fazem parcelamento. Existem redes que fazem parcelamento. Atacadão, né? O Atacadão, assim. Eu não ia falar o nome, já que falou. Não, mas atacados, é que tem o Atacadão, mas eu quero dizer assim, que atacados normalmente parcelam. Aí você pode fazer o parcelamento. E assim, beleza, não consegue comprar para 3 meses? Compra para 15 dias, compra para 1 mês. Tenta fazer alguma coisa assim que já vai facilitar a sua vida. O grande ponto o grande ponto central de absolutamente tudo é o planejamento. Se você é aquela pessoa que abre o olho e o que eu tenho para fazer hoje? E aí você sai fazendo,
você vai ficar cada vez mais acelerado, porque você vai agindo sob demanda. Ah, o que eu tenho para fazer? Não sei, abre o olho. Ah, então eu vou fazer isso aqui, aí eu vou fazer isso aqui, aí eu vou fazer isso aqui, aí eu vou fazer isso aqui. Aí você fica assim, ó. Desloca aqui, desloca aqui, desloca ali, desloca lá. E quando você vê, acabou o dia, porque você ficou tanto tempo nesse deslocamento. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu tinha que fazer a visita no meu cliente. E a gente mora muito perto do metrô. Nesse mercado tinha uma estação de metrô próxima. Eu fui de metrô. Saí, fui de metrô, voltei. Eu tô lendo um livro, tô finalizando um livro. Na ida, eu fui lendo o livro. Nós tínhamos que fazer algumas edições, algumas coisas aqui de cortes para postar no Instagram. Na volta, eu fui fazendo os cortes, as edições. Planejamento. Simples assim. Eu li o livro, eu fiz os cortes, eu fiz o que eu tinha que fazer de trabalho nesse trajeto de vai e volta no metrô. Eu não precisei pensar em trânsito, em buzina, não sei o quê. Se eu estou no carro, eu ia gastar mais tempo para fazer o que eu fiz. Eu não ia conseguir fazer os cortes, eu não ia conseguir ler o livro e eu ia ter essa sensação de tempo perdido. A sensação de tempo perdido por falta de bom planejamento é o que traz essa aceleração desenfreada. Porque a gente tem a sensação de que o tempo voa, de que o dia acaba e que você não deu conta de fazer as coisas que você tinha para fazer. Realmente você não deu conta. Por quê? Não se planejou. Não se planejou. Existe o planejamento para nos auxiliar, ainda mais nos dias de hoje, com esse excesso de informações, redes sociais que nos trazem cada vez mais essa aceleração. Pega e senta no teu sofá e abre o teu Instagram. Você vai ver que você vai ficar 20 minutos, meia hora que você não vai nem ver passar o tempo. Passa voando. E a sensação o propósito é justamente esse. Ele te deixar ali na tela por meia hora, por 40 minutos, seja lá quanto tempo for, te mostrar um monte de coisas diferentes, te impactar com patrocínios, com produtos para você comprar nesse meio tempo e você não ver o tempo passar. É essa sensação de interação sem ver que o tempo está passando. E o tempo está passando. Então, como desacelerar? Um bom planejamento é 70% do caminho. Precisa ter, gente, ou agenda física, ou agenda online, ou as duas. Precisa ter vias, né? Não é que, nossa, eu não gosto de ter. Não, você tem que escolher qual que você vai ter, mas precisa ter um planejamento, precisa ter uma agenda, precisa organizar os seus horários. E para você ter esse planejamento, a gente volta à nossa estaca zero de sempre, precisa ter autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai te trazer, assim, o que eu preciso fazer, quais são as minhas prioridades, porque a gente às vezes tem que fazer 10 coisas, e aí dessas 10 coisas você só consegue fazer 5, né? Quais são então as 5 principais dessas 10 coisas e quais são as suas vontades, né? Então, para isso, o autoconhecimento. Eu até vi um meme lá em outra rede vizinha aqui que me identifiquei, né? Eu acho que acontece assim mesmo. Às vezes, mesmo a gente tendo uma agenda, várias coisas acontecem no meio do caminho e nem sempre a gente consegue dar os cheques aqui em tudo, né? Faz parte. Então, o meme era o seguinte: nossa, a vida do empreendedor, né? Você separa 5 coisas para fazer no dia seguinte. Aí dessas 5 apareceram mais 10, você faz as 10 que apareceram e as 5 você não faz. Então, se você não tiver clareza do que é urgente e imediato, a gente acaba deixando passar várias coisas, né? Então, realmente precisa se comprometer com isso. E também, eu acho que esse lado da leitura, já que o Henrique trouxe, eu queria deixar algumas opções de leitura na descrição para vocês, porque esse tipo de vídeo é um vídeo que, para quem está assistindo ou para nós que estamos falando, são coisas muito óbvias, né? Nossa, legal. É aquela sensação assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Só que o que a gente escuta, o que a gente lê diariamente nos dá energia. Então, ou melhora a nossa energia, ou piora a nossa energia. Não sei se você já viu, mas existem vários até eventos de autodesenvolvimento. As pessoas que frequentam com uma frequência, né, intervalos curtos, não é porque elas se autoconhecem toda vez. Não é isso. Mas é que elas continuam na energia de autoconhecimento, né, de ser cada dia melhor. Então, assim,
Não adianta a gente assistir um vídeo ou ler uma frase no Instagram e no dia seguinte nem lembrar mais. Então o livro é uma forma de, assistir esse vídeo aqui, mas eu quero me lembrar disso diariamente, pelo menos por um mês. Pega um livro, né, sobre hábito, sobre desacelerar. Então, assim, vamos deixar algumas recomendações nas descrições para também continuar essa energia da organização, do planejamento. Até mesmo hoje com as redes sociais, a gente vê que tem pessoas que fazem 1000 coisas no dia. E a gente questiona, mas por que esse ser humano faz 1000 coisas no dia? Então, com certeza, não é porque ele não tem nada para fazer. Mas às vezes ele elencou. Você tá vendo ele indo pra academia, ele fazendo uma boa alimentação, e às vezes ele tá deixando de fazer outras coisas. Então, porque cada fase na vida a gente tem prioridades diferentes também, né? Então você sempre tem que reviver essas suas prioridades e faz parte, né? Acho que é assim mesmo que precisa ser feito. Uma outra coisa que a gente faz, que a gente não deveria fazer, né? Que nos acelera, é viver sempre no ponto futuro também. Isso é muito difícil de controlar. Isso é muito difícil de controlar, até porque é uma linha muito tênue. Porque quando a gente fala de você precisa ter um planejamento, a gente fala você precisa estar no ponto futuro. Porque você precisa saber o que você vai fazer, o que você tem que fazer amanhã, na semana que vem, etc. Para você poder se planejar. Então, sim, você tem que estar no ponto futuro. Mas, ao mesmo tempo, eu chego e falo assim, cuidado com esse excesso de ponto futuro, porque é isso que vai te acelerar. Então, assim, existe uma linha tênue, eu não vou saber te falar qual que é o limite, mas cada um tem que conseguir encontrar o seu limite, aí de fato que existe o processo do autoconhecimento, mas esse excesso de ponto futuro, ele te acelera, porque você tá aqui pensando no que você vai fazer daqui a pouco. Aí quando você chega no daqui a pouco, você já pensa no outro daqui a pouco. E aí quando você chega no outro daqui a pouco, você já pensa no outro daqui a pouco. Então nós nunca vivemos exatamente aquele momento, nós nunca vivemos exatamente o presente e a gente está sempre pensando no ponto futuro. A gente está sempre lá na frente. Isso também nos acelera. A gente não consegue controlar o tempo, isso não adianta o tempo, mas isso muda a nossa percepção de tempo, porque a gente está sempre vivendo no agora, pensando no depois. E como que a gente tenta descobrir, então, qual que é o limite dessa linha tênue? Uma coisa é você sentar e falar, eu preciso de tal coisa. Eu vou dar um exemplo na nossa alimentação. A gente faz as coisas no domingo à tarde. De legumes, de arroz, não sei o que e tal, a gente faz no domingo à tarde essas preparações para a gente conseguir comer ali ao longo da semana. No domingo à tarde, eu estou planejando o que eu vou fazer na minha semana. Isso é planejamento. Porém, no domingo à tarde, eu estou com a cabeça no domingo à tarde. Eu estou fazendo aquela comida. Eu não estou pensando em outra coisa. Isso é viver o presente. Então eu me planejei, porém eu vivi o presente. É isso que a gente tem que fazer e é aí que a gente tem que encontrar o limite que é de cada um. Por que é o limite de cada um? Cada um tem um tipo de rotina pessoal, cada um tem um tipo de rotina profissional, cada um tem um tipo de rotina social. Então o que eu faço não necessariamente vai dar certo para as outras pessoas também. Mas a linha de raciocínio é a mesma. E aí a gente tem que buscar essa linha de raciocínio. Devemos sim nos planejar, sempre, porque isso é 70% do caminho para a gente conseguir desacelerar. Porque a partir de um bom planejamento você consegue executar as coisas. Ah, mas aí aconteceu igual a Vitória falou, que apareceram coisas no meio do caminho, não sei o que e tal. Beleza. Para. Se você está com um bom planejamento, você vai pegar aquelas coisas que apareceram no meio do caminho e você vai olhar. Vai ter que fazer um novo planejamento. É urgente? Se eu fizer isso daqui a pouco, alguém vai morrer por causa disso? Não. Então, sabe, já não é. É que a gente tem não é bem necessidade, mas característica, talvez seja a melhor palavra, né? A gente tem essa característica de, quando pega alguma coisa, já deixa eu ver, então, calma, não é assim. Pega aquela coisa. Beleza, eu tenho um planejamento, agora estava feito para eu fazer tal coisa.
eu consigo encaixar isso aqui e tal, né? E se eu fizer depois, não tem problema e tal. Você pega essas novas atividades que apareceram e você encaixa no teu planejamento. E aí elas vão fazer parte do teu planejamento. Ah, mas não foi feito no dia anterior. Tudo bem, mas você fez um novo planejamento ali, agora baseado nessas novas atividades que apareceram. E pronto. E você encaixa e você resolve. O ponto central de tudo é a gente conseguir sempre saber o que a gente está fazendo. A gente sempre conseguir saber onde a gente está. Qual que é o passo a passo? Qual que é o momento adequado agora? Qual é a jornada? A gente ter essa noção, a gente saber. Simplesmente você abrir o olho sem se planejar, sem saber o que você vai fazer. E aí você levanta da cama, e aí começa o dia. Não, e aí não sei o quê. Ah, puta, eu achei que eu tinha isso aqui e não tenho. E aí você, pronto, já era, já perdeu, já foi. E aí a grande tendência é que o seu dia seja atolado, seja corrido, e você chegue no final dele com a sensação de que você não fez absolutamente nada e que o tempo voou. Por quê? Você não soube se planejar, você não soube se controlar, você não soube lidar com o ambiente externo. Toda coisa que acontece, existe uma razão de acontecer. E às vezes, eu estou dizendo isso principalmente para essas questões urgentes. Às vezes aparece uma questão urgente para você resolver, ou enfim, caiu na sua mão uma questão urgente, que se tivesse sido feito um bom planejamento antes, ela não teria aparecido. Então a gente sempre vai voltar no ponto do bom planejamento. A gente sempre vai voltar nessa questão. E é óbvio, nós não conseguimos fazer com que as outras pessoas se planejem, mas a gente consegue se planejar. E a gente se planejando já vai dar um norte muito diferente para as coisas que você tem para fazer na sua vida, no seu dia a dia. A grande chave realmente é a gente conseguir fazer um bom planejamento, a gente conseguir executar esse planejamento, a gente conseguir viver mais o presente, porque a gente perde muita oportunidade, muita coisa por esse excesso de viver no ponto futuro. A gente tem essa sensação de que o tempo está voando porque a gente está sempre no lá na frente. E aí aquela coisa acontece, você planeja meses uma viagem. Aí você vai viajar. Você chega no aeroporto querendo já estar lá. Aí você chega lá, você está pensando no carro que você alugou. Aí você pega o carro, você está pensando no caminho para o hotel. Aí você chega no hotel, você já está pensando que você tem que deixar as malas no hotel e tem que fazer não sei o quê. Aí você faz esse não sei o quê, você já está pensando que no dia seguinte você tem um outro passeio. E aí acabou o primeiro dia de viagem, você nem viajou, você nem viu, você nem tá lá. Viva cada momento para realmente você estar ali presente, para você realmente sentir aquelas coisas, para você poder viver ali. Não adianta ficar lá. Aí você já tá lá, e você, não, mas aí amanhã eu tenho outro negócio, aí não sei o quê. No outro dia eu já vou voltar. Aí passou a viagem, acabou. Você esteve lá de corpo, mas você não estava prestando atenção, você não estava apreciando a viagem, você não estava curtindo. Não é o caminho. A gente precisa trazer um pouco mais esse tipo de vivência, que é a vivência do presente. Isso era muito mais fácil de ser feito quando não tinha rede social, quando não tinha tanta tecnologia assim. A gente acabava vivendo o presente. Não que a tecnologia seja ruim, ela veio para realmente nos proporcionar um monte de coisas positivas, mas a gente precisa saber lidar com ela, senão ela nos engole também. Então, acho que da minha parte nem foi tanto espírita assim hoje, mas da minha parte eu acho que era essa mensagem que eu tinha. E de lição de casa, sem novidades, né? Aprenda a fazer o seu planejamento. Sim. Aprenda a achar o limite entre você conseguir fazer um planejamento e você não viver no ponto futuro. Aprenda a entender o que é urgente, o que não é urgente. Aprenda a encaixar as atividades dentro do seu planejamento, porque aí você vai conseguir desenvolver aos poucos esse controle do seu mundo interno, que isso é fundamental, a gente aprender a desenvolver o controle do mundo interno. Nossa, Henrique, você consegue controlar 100%? Não, talvez eu consiga controlar 2%, mas eu consigo, um pouquinho.
e eu tento buscar ferramentas que me auxiliem a cada dia a conseguir controlar um pouco mais. Ainda assim tem coisas que me tiram do sério, ainda assim às vezes eu explodo, eu sou um ser humano normal, mas quando isso acontece eu já, errei. Então eu já tenho essa percepção de que aquilo não está certo, isso já é um avanço. Então aprenda a fazer um bom planejamento, aprenda a controlar as suas emoções e busque a conexão. Busque essa conexão com esses bons espíritos, com Jesus, com Deus, para que o seu caminho seja iluminado e com boas intuições para você conseguir desenvolver as suas atividades. Perfeito, não, eu concordo com tudo que você falou, da lição de casa. Vou deixar também a parte dos livros, né, como indicação. E aí você consegue ter um olhar também claro da sua rotina, né? Eu acho que, repito, autoconhecimento, saber onde você quer chegar e organizar a rotina vão ser pilares aí para essa mudança, né? Para você desacelerar um pouquinho. E lembre-se, corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que irá te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.